Sejam bem-vindos a mais um Bom Dia, Boas Apostas. Ontem não houve episódio, ou hoje, para o dia de hoje. E ainda bem, porque iria ser complicado trabalhar pré aqui estes jogos. Nós vamos falar aqui um bocadinho dos jogos de segunda e vamos falar depois dos jogos para terça-feira de europeu, que é últimos dois jogos da primeira jornada da fase de grupos do europeu. Portanto, em relação ao dia de ontem, arrancamos com o Roménia-Ucrânia. Não fiz nada pré-live nesse jogo. Eu levei o jogo para live, fizemos a live na Twitch. E foi um jogo muito, muito positivo para nós. Nós fomos buscar duas linhas. Nós entramos na vitória da Ucrânia na melhor fase da Ucrânia aqui. Entramos aqui a 1.80 com o meia stake e levamos o golo contra. Logo. A Ucrânia sentiu este golo. Sentiu muito. A Ucrânia basicamente foi sentindo os golos. Sentiu muito este golo e a Ucrânia não conseguiu reagir. Mas nós antes do golo estávamos também aqui em linhas de cantos e acabaram por vir as duas linhas com uma stake completa em cada uma delas. Portanto, saímos da primeira parte com lucro. Na segunda parte, mal a Ucrânia entra na segunda parte, volta a entrar muito bem, conquista aqui este canto e eu entro na race 7 da Ucrânia. A Ucrânia a chegar primeiro aos 7 cantos, com uma stake também. Depois a Ucrânia logo de seguida leva ao segundo golo. Eu acharia que ia ser melhor, leva ao terceiro logo a seguir, aí já, aliás, antes disso, leva ao segundo. Entro numa cima de 3, logo a seguir aqui ao segundo golo. Ficamos a freebetar logo aqui aos 56 minutos, depois acaba por não sair mais nenhum golo, ou seja, anulamos essa odd, mas veio a race 7. Portanto, conseguimos fazer aqui 3 stakes, sim, 3 entradas de uma stake e um red entrada com meia stake. Portanto, acabamos aqui bem positivos neste jogo. Em relação ao jogo da Bélgica contra a Eslováquia, pré-live foi negativo. Nós tínhamos na entrada do que eu tinha pré-live para aqui, era a Bélgica a ganhar e mais de um golo e meio. A Bélgica nem sequer fez o golo. E a bet builder que nós tínhamos no Telegram era mais de um golo e meio e mais de 7.5 cantos. Tivemos 12 cantos e curiosamente só tivemos um golo da Eslováquia. Aos 6 minutos tivemos o primeiro golo e não saiu mais nenhum. Tivemos 2 golos anulados, tivemos muitos falhanços logo aqui, a Bélgica falhou logo aqui 2 bolas seguidas, muitas oportunidades, um jogo completamente dentro de um padrão over, principalmente aqui na segunda parte, e não veio. Em relação, e a vitória da Bélgica também não veio, e complica aqui um bocadinho a passagem. Em relação ao jogo de França, aliás, em relação aqui ao jogo da Bélgica-Eslováquia, foi um bocadinho mal precificado da minha parte, principalmente lá da Eslováquia. A Eslováquia surpreendeu muito, não nesta pressão inicial, mas a pressão durante quase o jogo todo, em campo inteiro. Não é a pressão como a Áustria fez, mas uma pressão completamente a campo inteiro, mesmo a vencer 1-0. Fiquei muito surpreendido com esta atitude da equipa da Eslováquia, mesmo a ganhar o jogo contra o favorito. Em relação à Áustria e França, dentro das dinâmicas e dos padrões, foi exatamente o que eu pensei e o que eu escrevi aqui para mim. Áustria muito forte, Áustria muito complicada de lidar, uma pressão gigante, uma correria absurda, nunca deu sossego à equipa francesa. A equipa francesa acaba por chegar aqui um golo meio do nada, entre aspas, numa boa jogada individual do Mbappé, depois foi um autogolo, um cabeceamento meio estranho para trás, autogolo da Áustria, golo da França. Depois a Áustria novamente entra na segunda parte com tudo, mas aqui parte o jogo muito e a França depois tem aqui muitas oportunidades para matar o jogo, não consegue, a Áustria depois não consegue criar aqui uma outra oportunidade. Tivemos o Mbappé na cara do guarda-redes, tivemos o Giroud na cara do guarda-redes, não conseguiram fazer golos, portanto mais um jogo com um padrão absurdo de overs que não veio. Portanto, acredito que este dia, isto pode ser mentira, mas acredito que muita gente hoje, grande porcentagem das pessoas, perdeu dinheiro no mercado. Dentro destes mercados mais, digamos, tradicionais, porque tivemos padrão, não era só o achismo, nós tínhamos padrão, tínhamos odd, nós aqui tínhamos odd do over do acima de 2 cedo, tivemos odd do over 1,5 numa horário normal, aqui exatamente a mesma coisa. Jogos over, e não vieram aqui, a Bélgica nem sequer chegou a marcar. Mesmo a Áustria aqui merecia ter feito o golo, acabou por não chegar. Em relação aos jogos do dia de hoje, estamos a falar do último grupo, do grupo qualquer coisa, não sei qual é a letra. Temos eu não preparei muito bem as equipas, temos aqui uma Turquia-Geórgia. Turquia, deixa-me ver aqui o mercado. Turquia paga 1.71 contra a Geórgia a 5.00. A Geórgia vive provavelmente a melhor fase, pelo menos enquanto eu sou vivo. Não sei se a Geórgia algum dia foi uma equipaça do caraças. Vive provavelmente a melhor fase de todas. Vou só abrir aqui
Se eu tenho aqui uma cena fixe para ver. Tal. Amanhã é terça-feira. É pensar que isto me ia dar as coisas. Mas pronto, não interessa. Aí, saber aqui vai dar ao mesmo. Exatamente. Pronto. Em relação à Turquia e a Geórgia. A Geórgia vive de um enorme momento, de uma excelente fornada de jogadores. Temos logo a começar na baliza com o Marmardashvili do Valência, que foi falado muito para muitos clubes. Bem, já está num bom patamar. Depois, indo aqui para a frente, fala-se muito de Kvaratskhelia. É verdade, não sabemos de que forma é que o Kvaratskhelia vai chegar aqui, mas Kvaratskhelia e Mikau Tadze fazem muitos golos. Fizeram uma fase de qualificação impecável, tendo em conta a expectativa face ao que fizeram, e eu gosto muito desta equipa da Geórgia, e eu percebo o favoritismo da Turquia, e eu acho que a Turquia é a segunda melhor equipa do grupo, mas a Turquia tem que mostrar muito mais do que tem feito nestes últimos jogos, sem dúvida alguma. Ao lado da Turquia temos também temos uma seleção também super interessante. Uma nova geração também de jogadores. Nós vimos aqui a convocatória. O Yildiz tem 18 anos, o Arda Güler tem 18 anos, o Semih Kilskoy, que já falei dele aqui, tem 18 anos. Uma equipa, o Cenk-Tosun, o Yilmaz tem 23 anos, Cenk-Tosun é dos mais velhos. Temos o Kokshu com 22, também conhecido aqui do Campeonato do Tugão. Temos aqui uma fornada de jogadores muito interessante da equipa da Turquia. A nível teórico, plantelmente falando, é a segunda força deste grupo. Agora é preciso mostrar muito mais, porque nós temos aqui nos últimos, basicamente estamos a falar de amigáveis, mas nos últimos 4 amigáveis a Turquia não venceu nenhum, marcou apenas em 2 jogos, não marcou, por exemplo, contra a Hungria, fez apenas um gol contra a Polónia e perdeu, e sofreu 6 golos da Áustria. A nível de qualificação, acaba por não fazer uma qualificação assim tão má quanto isso, mas temos aqui um empate contra o País de Gales, temos aqui uma boa vitória, mas contra a Letónia, temos aqui uma excelente vitória contra a Croácia, mas já estamos a falar de outubro, já estamos a falar há muito tempo. Eu preciso de entender, eu percebo esta odd de 1.70, mas eu preciso de entender mesmo a dinâmica que a Turquia vem para este Campeonato da Europa, a moral, a mentalidade que a Turquia vem para este Campeonato da Europa, para perceber se esta odd valerá a pena ou não. Em princípio, eu não vou conseguir fazer jogo nenhum na live, na Twitch, não vou fazer jogo nenhum. Voltamos depois na quarta-feira para ir fazermos os 3 jogos. Mas mesmo em live eu não vou conseguir acompanhar, e gostava muito de ver, porque eu gostava muito de perceber a mentalidade com que a Turquia vem aqui para o jogo. Em relação à Geórgia, temos aqui um panorama um bocadinho diferente. Nos últimos 10 jogos tem apenas 4 derrotas e apenas não marcou num jogo, numa dessas derrotas. Não marcou também contra a Grécia, mas não marcou contra a Escócia, marcou contra a Espanha, contra a Noruega e contra a Espanha novamente nos jogos de qualificação. Fez apenas um jogo amigável, venceu por 3-1 a equipa do Montenegro. Eu vi o jogo, foi uma excelente partida da equipa da Geórgia. E o último jogo de qualificação ficou aqui 0-0 contra a Grécia, naqueles jogos de qualificação, naqueles apuramentos de playoffs. Já tinha jogado contra acho que foi era Luxemburgo, Grécia, Geórgia e outra seleção que agora não estou recordado. Portanto, a Geórgia vem para aqui sem qualquer tipo de pressão. A Geórgia não tem qualquer tipo de pressão aqui neste jogo. E olhando aqui um bocadinho para o mercado, tudo que são odds 1.35 para cima em overs 1.5, já vos falei que gosto sempre. Temos o over 1.5, 1.36, eu gosto da odd, como odd. Eu acho que o over 2.5 num jogo Turquia-Geórgia, numa primeira jornada, numa fase de grupos, contra uma Geórgia que não tem qualquer tipo de pressão e uma Turquia que tem alguma facilidade em sofrer gols. A Turquia nos últimos 10 jogos apenas não sofreu em 2, contra a Itália e contra a Croácia. A Itália foi num amigável. Em relação à Geórgia, nos últimos 10 jogos apenas não marcou em 2 também. E o primeiro foi em junho do ano passado, ou seja, há um ano. Vai fazer daqui a 3 dias um ano. Portanto, uma odd que eu gosto muito aqui deste jogo, eu não digo que será a odd do dia, nós já vamos falar sobre isso, mas uma odd que eu gosto muito no jogo é esta odd 2.02 do ambas marcam no jogo da Turquia contra a Geórgia. Percebo o favoritismo da Turquia, ainda assim, e eu prefiro ficar aqui um bocadinho de fora, pelo menos no pré-live, ficar um bocadinho de fora aqui a favor da Turquia e ir aqui um bocadinho ao encontro de um possível gol da Geórgia. Indo aqui para o jogo de Portugal contra a República Checa, temos o primeiro jogo, a primeira jornada da equipa portuguesa no encontro contra a República Checa. Nós, neste momento,
neste momento, estamos a falar de uma odd de 1.62 para Portugal. Eu sou-vos sincero, não sei o porquê. Não sei porque que Portugal está com esta odd. Esta odd vem aumentando durante os dias. Eu, quando da gravação neste dia, vou colocar uma stake e meia na vitória de Portugal a 1.62. Eu acho que tem muito valor esta vitória de Portugal a 1.62 contra esta equipa da República Checa. Vou ter de deixar alguma coisa também em Portugal a fazer golo. Aliás, aqui não vou deixar alguma coisa, mas vou deixar como dica Portugal a marcar golo nas duas partes a 2.22. É um mercado que eu gosto bastante. Portugal tem uma preponderância ofensiva muito interessante, tem muita qualidade individual também. Aqui o over 1,5 já está a 1,23, já não digo que tenha valor, acho que é uma odd justa para o jogo que é. Outra odd que eu também gosto é o handicap -1 para Portugal, mas tendo em conta que o handicap -1 para Portugal é 1.77 e a vitória direta está a 1.62, estes 15 ticks de diferença para mim não valem o risco de me expor no handicap -1, em que a vitória por um golo anulava. Eu prefiro entrar na vitória direta, vou entrar com algum valor aqui na vitória direta de Portugal a 1.62. Para mim, neste momento, a quando da gravação deste vídeo, para mim é a melhor oportunidade do dia, ok? Portugal a vencer a República Checa a 1.62. Não sei se durante o dia de amanhã a odd vai ser muito diferente ou não, ok? Basicamente, olhando aqui, agora vamos olhar aqui, fazer o mesmo trabalho aqui para o jogo. Nos últimos 10 jogos Portugal apenas perdeu 2, foram 2 jogos amigáveis. Nos últimos 5 jogos amigáveis que fez, perdeu contra a Croácia num jogo muito pobre, e na Eslovénia, idem, aspas. Foi o único jogo que ficou sem marcar, foi este na Eslovénia, de resto foi marcando sempre. Temos aqui um jogo com 3 golos contra a Irlanda, muito volume ofensivo, um golo contra a Croácia e até na segunda parte podiam ter feito mais, 4 contra a Finlândia, 5 contra a Suécia, 2 contra a Islândia já a valer, depois temos aqui 5 contra a Bósnia, estes Liechtenstein não vou entrar aqui, 3-2 contra a Eslováquia que fez aquele jogaço hoje contra a Bélgica, 9 contra o Luxemburgo. Se nós vemos aqui um bocadinho para o lado da República Checa, nos últimos 10 jogos também já não perdem há 7 e só têm uma derrota, que foi contra a Albânia. Ainda assim, estamos a falar de jogos contra Macedónia, Malta, Arménia, uma vitória contra a Noruega é interessante, Moldávia, empate contra a Polónia, Ilhas Faroé, um empate contra a Hungria e empate contra a Albânia. Portanto, a nível de resultados puramente ditos, os resultados são bons da República Checa. Ainda assim, há aqui algumas coisas. A República Checa joga contra equipas muito fracas, digamos assim, e ainda assim sofreu um golo contra a Macedónia, um golo contra a Malta, um golo contra a Arménia, um golo contra a Noruega, um golo contra a Polónia, um golo contra a Hungria e outro golo contra a Albânia. Há uma facilidade da Checa sofrer golos numa competição deste género contra uma equipa de Portugal com as condições técnicas e ofensivas que a seleção portuguesa tem. A seleção portuguesa tem obrigatoriedade de vencer o jogo, tem obrigatoriedade de fazer golos, e a República Checa vai ter problemas em pontuar, na minha opinião. Não estou a ser patriota, acho mesmo. A odd já esteve a 1.45 e eu acho que essa odd não tinha valor, a 1.62, na minha opinião. Não sei se foi por o jornalista da SIC ter andado à porrada que a odd subiu ou não, mas na minha opinião a odd de Portugal a 1.62 para mim tem muito valor. Se vocês quiserem ser um bocadinho mais agressivos, uma bet builder com Portugal a vencer e mais de 1,5 está a 1.80, pode ser interessante. Ainda assim, volto a repetir, vitória direta de Portugal a 1.62. Aqui em relação, eu como não vi grande coisa em Turquia e Geórgia a nível de padrão e de leituras de jogo, e mesmo em relação à República Checa, eu tenho a ideia que a República Checa joga com uma linha de 5 defesas, com 3 centrais e 2 alas. Depois vou tentar fazer esse trabalho de casa amanhã para preparar os jogos para o Discord, que é linkado com o Patreon. Para o pessoal de lá ter algumas informações. Tentar tratar disso amanhã ao início da tarde, porque de manhã vou ao ginásio e nem sei bem como é que vai ser o meu dia, porque vou trocar de internet, portanto eu espero mesmo na quarta-feira consiga streamar. Já nem me lembrava dessa situação. Em relação à leitura de jogo, aqui depende um bocadinho do 11 que Portugal apresentar. Se Rafael Leão entrar pela esquerda, pode ter valor de trabalhar cantos na primeira parte a favor de Portugal, contra uma linha de 5. Porque teremos Rafael Leão mais por fora e depois ou será Cancelo ou Nuno Mendes, mas fazem os movimentos para dentro. Do lado direito, se tivermos Bernardo Silva, já não temos uma preponderância tão grande nesse aspecto. Se tivermos Dalot, dá alguma profundidade, mas o ideal para trabalhar cantos de Portugal na primeira parte seria mesmo Rafael Leão na esquerda e Nelson Semedo como ala direito, a funcionar como ala direito. Uma coisa que eu gostava também de trabalhar cantos era se Portugal entrasse com 3 centrais, uma linha de 3 defesas e com 2 alas bem abertos.
Se fosse assim, provavelmente depois na frente jogaria Bernardo e se calhar João Félix ou Diogo Jota para jogarem um bocadinho mais interiores, e os alas aí já seriam se calhar Nuno Mendes e Cancelo, Nuno Mendes à esquerda e Cancelo à direita. Não sei como é que ele irá entrar contra a República Checa. Jogamos das duas maneiras nestes amigáveis. Portugal consegue jogar das duas maneiras e eu encontrava valor se tivéssemos esse tipo de dinâmicas. Não vamos imaginar um Portugal a ter tipo 3 cantos na primeira parte. Acho que muitas vezes pode ser interessante e eu vou pensar nisso a quando a saída dos 11. Portanto, para mim, o ambas marcam na Turquia e Geórgia parece-me ser uma boa oportunidade de mercado no comodo acima de 2, o over 1,5, 1,37, acho que era 1,37 também vejo algum valor ali. Fugia aqui um bocadinho da vitória direta da Turquia, porque eu acho que a Geórgia também tem aqui entra para este europeu sem qualquer pressão, ao contrário da Turquia, e acho que tem aqui muita qualidade também individual, é uma equipa muito bem trabalhada, e entrar aqui a favor da Turquia a 1,7, pelo menos pré-live, é um bocadinho arriscado. Foi um bocadinho do que eu falei do jogo da Ucrânia. Falei? Não, por acaso não falei, mas pensei nisso. Acho que não falei. Espera. E em relação ao jogo de Portugal, para mim, neste momento, a melhor oportunidade do mercado é mesmo Portugal a vencer a 1,62. Na minha opinião, é o que tem mais valor, ok? Maltinha, por hoje é tudo. Se foram só 2 joguinhos, eu ainda vou tentar gravar. Eu não vos prometo que consigo fazer um bom dia boas apostas para quarta-feira, porque o meu dia da manhã eu não sei bem como é que vai ser. Mas por hoje é tudo, ok? Muito obrigado a todos que estão por aí. O dia de ontem pode ter sido complicado para algumas pessoas, eu vou alertar. O dia de ontem foi um dia, entre aspas, perfeito para as pessoas que não têm grande capacidade emocional, gestão de banca, não conseguem lidar com a frustração. Foi dia desse pessoal ter rebentado com a banca, ter ido a zero. Se foste uma dessas pessoas, acredita que é normal. Se for das primeiras vezes, é perfeitamente normal. Não entres em stress, não entres em frustração. Leva isso como aprendizagem, ok? Em não utilizar certos valores e não olhar só para o peso das camisolas e simplesmente olhar uma coisa. Se tu entraste com valor e não deu, é melhor do que tu não entraste com valor e frustraste porque sabes que fizeste uma entrada sem necessidade. Portanto, é muito mais... Eu sei que pode parecer ao contrário, mas é muito mais fácil lidar com um red quando tem tudo para acontecer e não acontece do que ao contrário, pelo menos da minha parte. Eu tenho mais problemas em lidar com os reds. Mas agora já não tenho problemas a lidar com os reds, mas tinha mais problemas a lidar com os reds quando era uma entrada de frustração e isso frustrava-me ou por cima, ou seja, era uma bola de neve gigante de frustração. Uma pessoa nem ia dormir em condições porque sabia que tinha gasto dinheiro e tinha perdido dinheiro só porque sim, não porque viu a oportunidade no mercado, mas porque eu estava frustrado, eu não estava emocionalmente preparado para fazer o jogo, ou para fazer aquele mercado, ou para trabalhar a segunda parte, ou seja o que fosse, seja o que for. Portanto, tenham juízo, ok? Tenham sempre atenção. O europeu agora vai para o sexta, sábado, domingo, segunda, terça, vai para o quinto dia. Desculpa, tenho que fazer contas. Vai para o quinto dia, primeira jornada ainda do europeu. Faltam muitos jogos. Por cá eu estou super tranquilo no europeu. Eu acho que estou a fazer um europeu extraordinário a nível de leituras, a nível de jogos, de entradas pré, entradas live. As lives na Twitch têm corrido muito bem. Tenho tido resultados muito bons no europeu. Ontem tive um dia negativo e estou aqui bem chilado. Por acaso a stream correu muito bem porque só fizemos jogo da Roménia com a Ucrânia e acabo por ter um dia negativo, um red um bocadinho residual por esse jogo. O jogo da Roménia e Ucrânia foi um excelente jogo para nós. Depois tivemos aqui um lucro significativo, um prejuízo significativo na Bélgica, Eslováquia e na Áustria e França, mas tudo em conjunto acaba por ser um red um bocadinho residual. Mas é aquela sensação que podia ter sido um dia muito bom e acaba por ser um dia no redzão. Mas tenham atenção a isso, com cabeça, com gestão, e tenham sempre noção do longo prazo e da aprendizagem, ok? Vocês vão bater com a cabeça, mas batam com a cabeça e levantem a cabeça a seguir para perceber onde é que não devem bater a seguir, ok? Maltinha, por hoje é tudo, muito obrigado. Se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like no vídeo, subscrevam o canal da Twitch, Telegram, tudo. Está aí o meu link do Patreon, são 5€ mês. Temos feito um trabalho espetacular no Patreon. O europeu tem corrido muito bem. E depois vai arrancar Copa América e depois arrancam os campeonatos novamente e estamos aí na luta, ok? Maltinha, muito obrigado a todos e até ao próximo Bom Dia, Boas Apostas.